Olá, candidatas socialistas. Eu sou Luciana Capiberibe. Me formei em Direito e fiz pós-graduação em Comunicação na Universidade de Concórdia, em Montreal, no Canadá. Tenho experiência profissional de mais de 20 anos na área de comunicação, como gestora e como assessora de comunicação. Trabalho na Fundação João Mangabeira, que é o braço de formação do Partido Socialista Brasileiro. Lá, eu coordenei a realização de alguns cursos e publicações, por exemplo, a coleção de Olho na Transparência e o curso Gestão Estratégica de Redes Sociais, ministrado em 2018 em vários estados do Brasil. Entre os anos de 2018 e 2020, além do trabalho, retomei a vida acadêmica e trabalhei na minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, a UNB. O meu trabalho é denominado Surfando nas Ondas da Participação Digital, o projeto Gestão Compartilhada como Inovação Democrática. Essa experiência está aí, nesse trabalho que eu vou estar apresentando para vocês. Eu já trabalhei em diversas campanhas políticas nas áreas de comunicação e marketing. Muitas candidatas chegam para gravar o primeiro programa eleitoral de televisão e rádio sem saber o que elas vão dizer. Mas isso não é o caso de vocês, que já estão procurando conteúdo e se preparando para enfrentar essa caminhada até um mandato eleitoral. Vocês estão saindo na frente, com certeza. Os dois temas que vou apresentar para vocês estão no módulo Gestão Socialista deste projeto, a gestão compartilhada e a transparência pública. Eles estão em sintonia com o momento político atual no Brasil e no mundo por dois motivos básicos: combater a corrupção e incentivar a participação. Como vocês vão ver mais adiante, principalmente a gestão compartilhada tem um viés de participação popular muito forte e pode ajudar você a se manter sintonizada com seu eleitorado, mesmo depois das eleições. Vivemos um tempo em que alguns estudiosos, entre eles um sociólogo espanhol que se chama Manuel Castells, dizem que existe uma ruptura entre governantes e governados, ou seja, cada vez menos o eleitor se vê representado na figura do político. Vocês, como candidatas agora e depois como vereadoras, prefeitas ou vice-prefeitas eleitas, precisam quebrar esse gelo e mostrar que estão preocupadas com a população. É justamente esse problema público do afastamento entre representantes e representados que a gestão compartilhada procura combater. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Eu vou falar para vocês agora de transparência pública. Vamos começar falando do filósofo italiano Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dizia que a democracia é idealmente o governo do poder visível, isto é, do governo cujos atos se desenrolam em público e sob o controle da opinião pública. Caso contrário, o que acontece? A corrupção. A Lei da Transparência e a LAI são dois dos remédios jurídicos que a legislação brasileira oferece para combater o problema da corrupção. E são os dois principais instrumentos que a gente vai ver aqui nessa aula. A Lei 131/2009, a Lei da Transparência, acabou com o segredo do orçamento público no Brasil. A Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, tornou acessível a qualquer pessoa, física ou jurídica, solicitar informações públicas sobre o orçamento, serviços ou ações das esferas municipais, estaduais e federais. Agora eu vou falar para vocês da história da Lei da Transparência e a relação dessa história com o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que é o partido de vocês. A Lei da Transparência tem origem nos anos 1990, quando João Capiberibe era prefeito de Macapá, a capital do estado do Amapá. Ele passou a publicar em um outdoor em frente à prefeitura as receitas e despesas da sua gestão. Em 2002, já como governador do estado do Amapá, João Capiberibe colocou os dados orçamentários de sua gestão em tempo real na internet. Foi a primeira vez que um órgão público fez isso no Brasil.
Em 2003, o então ministro da Ciência e Tecnologia, que era uma indicação do Partido Socialista Brasileiro, adotou a ideia e criou o primeiro portal da transparência no governo federal, referente àquele ministério. Eleito senador, João Capiberibe ingressou com o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Em 2009, a Lei da Transparência foi sancionada e passou a valer em todo o país. O saudoso governador socialista de Pernambuco, Eduardo Campos, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, tornaram-se referências na exposição dos gastos e receitas de seus governos por meio dos portais de transparência nos seus estados. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre a democratização da informação no Brasil, um processo longo, que vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos e chega até a LAI. Foi em 1948 que o Brasil assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos, cujo artigo 19 assegurava a todos o direito de procurar, receber e transmitir informações. Mas a gente vai ver que é só lá na frente que esse artigo é de fato regulamentado no Brasil. Em 1988, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante o direito à informação e o direito de receber informações dos órgãos públicos. Em 2000, vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a publicização de versões simplificadas de documentos, impõe sanções fiscais e penais aos que descumprirem suas determinações, exigindo transparência e responsabilidade para o equilíbrio das contas públicas. Isso é importante porque só a partir de sanções é que se faz com que determinadas regras na sociedade sejam obedecidas. Em 2009, a Lei da Transparência regulamenta a Lei de Responsabilidade Fiscal e impõe a estados, municípios, União e todos os órgãos nos âmbitos municipal, estadual e federal que disponibilize online os seus dados orçamentários para qualquer pessoa da população. Em 2011, é a vez da promulgação da LAI, que faz com que as informações sobre a gestão pública passem a ser acessíveis a qualquer cidadão. Organizações da sociedade civil ou pessoas jurídicas também podem solicitar informações diretamente aos órgãos públicos sem apresentar justificativas. A transparência e o direito à informação são uma conquista da democracia no nosso país. A transparência pode ser ativa ou passiva. Isso se dá de acordo com o procedimento para a disponibilização de informações. Na transparência ativa, que diz respeito à Lei da Transparência, se expõe todos os dados referentes ao orçamento público sem necessidade de requisição. Dados que estão nos portais de transparências dos estados, da União e dos municípios. A transparência passiva diz respeito à LAI. Para que ela ocorra, é preciso que haja uma provocação, é preciso que alguém faça uma requisição de dados e existem prazos para que essas respostas sejam dadas e sanções em caso de não haverem respostas. A transparência está relacionada aos princípios da inteligibilidade e exigibilidade, que estão ligadas, são correlatos à função de vereadoras e de prefeitas e vice-prefeitas. É importante dar inteligibilidade ao orçamento público e às ferramentas de transparência existentes, porque é isso que faz com que as pessoas entendam o que está ali disponível. A outra questão é garantir o cumprimento dessas leis. Então, o papel de vereadoras, de prefeitas, de vice-prefeitas e de mandatários é garantir o cumprimento da lei da transparência. Por que adotar a transparência como bandeira de campanha? Porque ela é um contraponto à corrupção. Ser transparente é trabalhar para evitar a corrupção antes mesmo dela acontecer.
porque ela traz resultados práticos. Exemplo, lutar para que as planilhas de horários dos ônibus e do transporte público sejam tornadas públicas, para com isso garantir para a população de sua cidade um transporte coletivo urbano mais seguro e eficaz, com a garantia de pontualidade e de fiscalização e controle social pela população. Já pensou você poder garantir que o cidadão da sua cidade possa ir para a parada de ônibus sabendo o horário que o ônibus vai passar, pegando assim ônibus menos lotados e sabendo que vai chegar no horário no seu compromisso? Isso é um papel que vereadoras e que prefeitas podem e devem cumprir. Outro exemplo, é possível também tornar públicos horários de plantonistas nas unidades básicas de saúde, o que garante à população um atendimento em saúde mais digno e a possibilidade de fiscalização e controle social. Ou seja, garante mais conforto à população que vai para a unidade básica de saúde, vai para o hospital sabendo o horário em que o médico vai estar lá e vai poder atendê-lo. A luta contra a corrupção é infinita e exige a participação de todas e todos para se efetivar. Como vimos aqui, o mandato eletivo pode ser fonte de ideias novas e de avanços na democracia. Para conquistá-lo, a primeira coisa que devemos fazer é saber quais são as nossas bandeiras de luta. E a transparência é uma bandeira de luta do Partido Socialista Brasileiro.